como por exemplo Stuart Hall e Zygmunt Bauman, que eles falam sobre a importância de você trazer o conhecimento do aluno para a realidade social e trazer a realidade social para o conhecimento do aluno. Então, se eu estou num mundo totalmente globalizado, como Stuart Hall coloca, né, na identidade na pós-modernidade, totalmente sem barreiras geográficas, as barreiras geográficas totalmente ausentes hoje em dia, como eu posso fazer com que um texto trabalhado em língua inglesa, que trabalha um conteúdo que na nossa sociedade tem ou não o mesmo tipo de aceitação, ou até mesmo de realidade vivenciada, como eu posso ignorar e não trazer esse conhecimento para a realidade do aluno? Como é que eu posso me visualizar como simplesmente um transmissor de conteúdos voltados para a simples tradução? Então, são questões que a gente tem que levar em consideração e colocar no livro, já que o livro didático não está trazendo essas oportunidades para serem trabalhadas na sala de aula. Só algumas frases de Hall e de Bauman para situar a importância dessa questão da identidade. Hall, ele coloca duas coisas bem interessantes, que é a aceleração dos processos globais, de forma que se sente que o mundo é menor e as distâncias mais curtas. E o livro também encurta distâncias. E o professor ajuda a que essas distâncias sejam encurtadas. E ele coloca também que as identidades se tornam desvinculadas, desalojadas de tempos, lugares, histórias e tradições específicos e parecem flutuar livremente. E as identidades, elas são formadas pelo contato que o aluno tem com a vida. E uma das maiores formas de contato com a vida é através da leitura. Em seus diversos gêneros, né? Seja ele o texto escrito formal, ou seja ele através de uma charge, de uma Mônica, a Turma da Mônica, né? Mônica's Gang, de qualquer outro tipo de linguagem, até mesmo do YouTube, uma leitura de um vídeo do YouTube. E o Bauman, ele fala de um termo que eu acho bastante interessante, que quando ele coloca que a educação está voltada, essa comunidade atual, ela está voltada, está relacionada. Já 5 minutos, o tempo está voando demais. Olha, eu estava treinando para olhar para você, mas eu não consegui disfarçar. Então, Bauman, ele fala muito de uma verdadeira comunidade de guarda-roupa. E eu acho bem legal esse termo que ele utiliza, porque o que acontece hoje em dia? Da mesma forma que abrimos o nosso guarda-roupa, escolhemos a roupa que vamos utilizar naquele dia, a gente abre o nosso guarda-roupa de casos sociais, nos vestimos desses casos e defendemos esse caso como se fosse nosso. E eu costumo falar rapidamente, em 30 segundos, eu me recordo das grandes fatalidades. Quando aquela menina, Isabela Nardoni, foi atirada, né, da janela, eu trabalhava no curso de idiomas, e que uma menina que trabalhava lá na limpeza, ela comprou aquela causa de uma forma tão intensa que ela fez verdadeiras apresentações de slideshow, né? Saudades eternas de você, Isabela. Sinto muito saudade de você. E até que ponto a gente tem tanta saudade de uma pessoa que a gente não conheceu? Prova que estamos nesse guarda-roupa de informações, onde o professor tem um papel essencial para trazer discussões e até trocar informações, porque a informação que o professor passa e que os alunos trocam entre si, ela ajuda para que esse aluno reconstrua a sua própria identidade. Bom, terminando, eu utilizei nesse artigo o texto, analisei o livro Connect, porque eu cheguei desse livro. Porque eu fiz uma pesquisa em algumas livrarias aqui da cidade e eu queria saber qual era o livro que estava mais presente nessas livrarias, para pegar um livro que provavelmente estava mais utilizado na rede particular. Porque o da rede pública a gente já sabe que são livros que foram aprovados pelo PNLD e tem muito trabalho sobre esses materiais que estão sendo usados na escola pública. Então eu percebi que o Connect é um livro bastante comum nas livrarias. Os aspectos identitários, totalmente negligenciados, traz várias questões que podem ser trabalhadas com a identidade. Todos os textos traz, mas eles são totalmente ignorados. O texto é só para trabalhar vocabulário. Trabalha bem o estado de leitura, já que eu fiz uma reflexão sobre o que fazer, né? E trabalha tanto o esquema como o scanning. Algumas vezes um prevalece sobre o outro, mas ele utiliza as duas abordagens. 8 unidades, 4 lições por unidades, tópicos de grande abrangência e significação, mas que não são trabalhados, só trazem, daí o papel do professor. Foco nas 4 habilidades, mais ou menos, né? 90% das atividades de listening, por exemplo, não são listening, é leitura, é reading. E são tópicos propícios para o trabalho das questões identitárias, mas que essas questões não são trabalhadas. Pulando, mostrei somente um pequeno momento, um pequeno recorte, onde ele coloca o listening associado com o reading, onde eu vou escutar e vou associar, colocar o número 1, 2, 3, 4, não tem listening nenhum, porque
porque eu vou ler, vou ver qual é a figura que está sendo representada, ler se não é só um input que não serve. Para mim, essa atividade é de leitura, por isso que eu coloquei no meu slide, para mostrar que é leitura, não é reading. Então, você tem, leia sobre a viagem de Oliver para o Peru no verão passado. E faça a correspondência entre as fotos e o texto. É um texto riquíssimo, que fala sobre o Peru, várias coisas, né, místicas estão por trás da história do Peru. Mas a única questão que ele traz é essa. Você vai para o texto e você pega o passado, uma passada de cada um desses verbos ali presentes e vai para a página seguinte, que eu deveria até ter colocado para mostrar a continuidade, e coloca tipo um grammar box, mostra como é feito o passado e vem exercícios agora de fill in the blanks. Peru foi só um pretexto. Se o aluno lê muito rápido, ele nem percebe que está falando sobre o Peru. Vários costumes poderiam ser discutidos e assim vai. Bom, lendo bem rápido as contas finais para a Karina não perceber. Eu acho que eu tenho 2 minutos. Vou, né? Posso respirar, né? Então, considerações finais. As atividades propostas, elas necessitam de reformulações no que concerne o emprego das fases de pré-leitura, leitura e pós-leitura. Necessitando, inclusive, de ajustes nas frases de scanning, porque as frases de scanning se mostraram mais ineficazes. Ela está presente no livro, mas não são bem trabalhadas, são bastante superficiais. Às vezes, até se confundem com scanning. E não incluir questões de trabalhar a ressignificação identitária. A ausência das referidas etapas limita o trabalho realizado nas atividades de leitura apenas até a quantificação dos ciclos linguísticos, em detrimento da exploração das ideias e experiências do aluno. O livro didático, nesse contexto, não pode ser visto pelo professor como única ferramenta de ensino. E a adaptabilidade do professor é de suma importância para que as atividades possam ser reformuladas e as necessidades dos alunos possam ser atendidas. Vou terminar com essa frase, mas antes da frase eu vou aproveitar 30 segundos para falar uma outra coisa. Porque, na realidade, como eu disse, né, o meu foco maior de pesquisa é a linguística histórica. E na quinta-feira, o meu trabalho vai ser justamente sobre a linguística histórica. Vou falar sobre os primórdios, né, do ensino de língua inglesa, trazendo até o século XVI, onde tudo começou, onde o inglês foi pela primeira vez visto como ensino de inglês como língua estrangeira. Bom, então, para terminarmos esse trabalho de hoje, eu gostaria somente de dar uma palavra de Freire, que eu acho fantástica. Ele coloca assim, que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquilo. E assim, eu sempre uso essa frase, eu acho que várias pessoas podem até ter visto em outras apresentações, porque eu acho ela muito significante para o trabalho de leitura. Era isso, e aqui as referências que eu fiz aí. Obrigada.